Ring around the rosy. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, metendo com tudo o pé no pântano. Eu amo pântano. Claro, nunca tive o prazer de conhecer um, mas é uma paisagem que me encanta. Água estagnada, as árvores retorcidas. Quantas coisas, quantos mistérios e criaturas não estão escondidas em cada canto. E segundo muitas histórias e relatos, de fato, há mesmo muito mais coisas do que podemos ver e até imaginar. Eu estou falando desde espécies de animais, de insetos, e até espécies, digamos, de criaturas e coisas que não conhecemos. A própria paisagem já sugere que algo diferente habita ali. Entre outros os perigos que, como eu disse, podemos ver, tem aqueles que nem todos podem ver, mas que estão lá. E não acontece somente em desenhos e filmes. A verdade é que sim, os pântanos são assombrados. Isso fica até bem claro em um episódio do reality Largados e Pelados, gravado no pântano do Atchapalaya, que é o mais assombrado da Louisiana. Os dois participantes, Melanie e Jeremy, comprovaram que todas as histórias que circulavam sobre o pântano não eram só lendas. Eles ouviam sons assustadores que claramente não pertenciam a nenhum animal. Era uma espécie de grito, um urro horrível. Parecia que saía das profundezas da terra. E à noite as coisas pioravam muito, já que não conseguiam dormir por causa da constante sensação de estarem sendo observados. E parece que estavam mesmo, porque foi filmado isso aí, ó, algo parecido a um rosto não humano que os observava bem de perto. Os Everglades, na Flórida, também têm suas histórias e seus habitantes misteriosos. Mas a gente vai focar hoje nos pântanos da Louisiana, mais precisamente na tão almejada, por mim, Nova Orleans. A região pantanosa é extensa, ocupa uma área ao longo da costa do Golfo, pegando o sul do Texas, Alabama, os Everglades da Flórida, Mississippi e Louisiana. É assustadora e conhecida pelas todas as lendas cajun e crioulas como a região do Bayou. Como eu disse, os crioulos e os cajuns contam por gerações histórias sobre criaturas do pântano, como os macacos gambás, que são difíceis de serem vistos, mas pode ter certeza, eles estão te vendo. Eles são considerados criptídeos e por isso vão ter a ala só deles e nós vamos falar só deles mais pra frente. Segundo as histórias, muitos espíritos de crianças não batizadas, sacrificadas em rituais, flutuam pelas águas e não são espíritos amigáveis. Há fantasmas de piratas, de pessoas desaparecidas, vítimas do voodoo, espíritos que viram seus corpos serem desovados ali e nunca encontrados. E mais tantas outras coisas. Vocês querem mais? Tem mais. Os pântanos são o habitat de uma espécie de lobisomem bem perigosa, que é essas que a gente conhece. Um lobisomem que os habitantes dizem ser totalmente fora de controle, o rugaru. E eles têm tanto medo de tudo isso que sempre alertam as pessoas para terem cuidado com os alligators, cobras e insetos, claro, mas alertam também para não se meterem longe demais e se perderem para sempre. Mas, com muito mais ênfase, o alerta é sobre esses perigos aí que estão entre os dois mundos. E a área pantanosa é tão grande que algumas estradas a cortam, desde pequenas e quase imperceptíveis, estradinhas,
até uma rodovia. A Bayou Sail Road, também conhecida como LA-57, vai de Dulac até Cocodrie e passa por grande parte do pântano. As curvas, até que não são muitas, mas as que tem já são suficientes, já servem para deixar o motorista, no mínimo, mais atento, porque são muitos os acidentes, e claro, inclusive com mortes. Só que não são essas curvas que causam tantos acidentes, e sim as aparições. Os relatos são que tanto à noite quanto durante o dia são vistos vultos, sombras, animais e criaturas estranhas e até mesmo as materializações de corpo inteiro que surgem na frente dos carros e os tiram da pista. Há também relatos de muitos motoristas que juram ter visto o Rougarou no meio da estrada, parado, esperando alguma vítima, ou simplesmente atravessando para o outro lado. E tem mais. Vocês já ouviram falar de um fantasma assaltante? Nessa estrada tem. Ao que parece, ele já foi visto por muitas pessoas e, nesse caso, quem o viu foi a vítima. Trata-se de um caroneiro ou uma caroneira, com descrições diferentes, mas sempre no mesmo trecho da estrada. Ele faz o sinal para o carro parar. Ao entrar, começa a ficar transparente, translúcido, e é só então que o motorista percebe no que se meteu. Mas aí já é tarde, porque o caroneiro só deixa o veículo se o motorista deixar na estrada tudo o que tiver carregando e que for de valor. Outras pessoas já descreveram esse mesmo espírito materializado como uma mulher que pede carona e depois de entrar no carro age da mesma forma. Essa manifestação é chamada de Five Follett. Resumindo muito, o Five Follett seria a luz de uma alma aprisionada. É tipo um vagalume num pote. Que horror. É bem conhecido que os piratas da Louisiana levavam todo o produto das pilhagens para serem escondidos no pântano. Enterrado mesmo, igual em filme. E um pirata famoso, Jean Lafitte, fez isso. Mas junto ao tesouro, que não estava em um baú, e sim em um barril, havia o corpo de um dos seus homens, que ele matou e colocou ali para que a alma do pirata morto protegesse o tesouro. E com a luz, a Five Follett espantasse quem quer que o procurasse. Muitas pessoas, inclusive aqueles que entram no pântano para caçar, pescar, ou sabe lá fazer o quê, já viram essa luz. A descrevem muito parecida como o fogo-fato, uma bola azul iluminada, que ao ser avistada principalmente por quem já conhece a história e segue a luz, acaba se perdendo no pântano e geralmente nunca mais encontra o caminho de volta. Uma história até que recente e mais conhecida sobre um Five Follett conta que 2 homens pescavam e avistaram uma. Eles sabiam do que se tratava e certamente haveria um tesouro. Com sorte poderia até ser o tesouro do pirata Jean Lafitte, que ninguém ainda encontrou. Resolveram então segui-la na intenção de pegar o tesouro. À medida em que a luz se deslocava mais lentamente e ficava mais brilhante, eles sabiam que a riqueza poderia estar bem próxima. Mas nesse ponto, um dos homens empurrou o amigo para poder ficar com tudo, só para ele. Mas o empurrou direto na areia movediça. O homem então começou a gritar, a afundar. E bateu ali um arrependimento, tarde demais. E tentou tirar o amigo dali, mas não conseguiu. Então ele correu para buscar ajuda. Quando voltou, não tinha mais nada. Nem mesmo a areia movediça, que agora era chão firme, como se nunca tivesse sido outra coisa. O amigo, claro, desapareceu para sempre. Mas há relatos de uma Five Follett exatamente ali, naquele ponto. Mais um pouquinho de estrada no pântano e vamos encontrar a cidade de Thibodaux, que é uma cidade
de fantasmas, além de ser uma cidade fantasma. Exatamente isso. Eles residem na área que ficou conhecida como Devil's Swamp, o Pântano do Diabo. Esses fantasmas, segundo contam, são dos moradores da cidade que morreram tentando atravessar a linha do trem. Foram muitos que morreram assim. Também são espíritos de pessoas, dali mesmo, que foram escravizadas nas plantações vizinhas, muito tempo atrás. Depois disso, e de muitas outras mortes, porque outros habitantes morreram por causa da lama tóxica do local, responsável por tantos outros também terem ido embora. As coisas ficaram bem estranhas por lá. A cidade ficou deserta e os relatos surgiam. Quem estacionava perto dos trilhos, ou pior, até em cima deles, é recebido pelos fantasmas, que parecem vindo de lá mesmo, eles são vistos chegando da cidade. Ou alguns aparecem do nada, surgem bem em frente ao carro. São materializações assustadoras que cercam o veículo e começam a balançá-lo, fazendo sons horríveis. E demora algum tempinho para o motorista se recuperar e conseguir ligar o carro de novo, porque a bateria drena. E esse aí é o sinal mais que suficiente para que se saiba que os habitantes mortos de Thibodeau não querem visitas. Outros já dizem que nem é preciso estacionar intencionalmente. Perto dos trilhos, o carro começa a falhar e morre. As janelas se embaçam rapidamente. Depois dos fantasmas surgirem e darem o seu recado, muitas marcas de mãos aparecem nas janelas. Muitos já entendem a mensagem e não voltam nunca mais. Já outros decidem brincar um pouquinho mais com o perigo. O fato é que os pântanos não são para os amadores, não, e justamente por isso, mais e mais assombrações, digamos, que chegam a cada dia, se misturando às criaturas vivas e não vivas, que fazem deles lugares tão especiais. E são tantas as histórias que esse vídeo é só o primeiro, que vai contar os tantos segredos que habitam um pântano. Então já já vai ter mais. Se você estava passando aí pelo sanatório, achou a porta aberta e ouviu a história, gostou, se interne, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e acompanha a gente, porque esse sanatório está aqui para ajudar a bichinhos resgatados das ruas e que moram aqui com a gente. Logo eu volto, trazendo mais mistérios dos pântanos. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.